ou você pode saber disso tarde demais. Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos para mais um evangelho maravilhoso nesse perfil, nesse canal, tá? Já vão deixando o like, comentando, curtindo, tá? Esse vídeo tá sendo feito uma live no meu Instagram, @vic_raiz, e também vai aí pro canal Espiritismo Raiz. Então sejam muito bem-vindos e vamos para o nosso evangelho de hoje, tá? As pessoas que estão entrando aí na live vão pegando um copo de água, que eu nem sei onde tá minha garrafa de água, pra falar nisso. Acho que tá ali atrás. Peguem um copo de água, porque é de extrema importância que vocês peguem um copo de água e a gente já vai fazer o evangelho. Hoje o texto é Dai a César o que é de César, tá? É capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Esse capítulo é maravilhoso. Todos os capítulos do evangelho é maravilhoso, né? Mas esse é muito legal. E o texto é Dai a César o que é de César. Vamos lá. Fazer a prece inicial. Quem tá chegando, pegue o copo de água e venha participar do evangelho. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de realizar o evangelho no dia de hoje. Que o Senhor nos guie, nos guarde para que a gente possa fazer um bom evangelho e que mande os seus emissários na casa de cada um que estiver fazendo esse evangelho. Iniciamos agora, que assim seja. Mais uma vez, o texto é Dai a César o que é de César, capítulo 11. Então os fariseus, ao se retirarem, decidiram entre si comprometê-los em suas palavras. Juntaram-se aos herodianos para lhe dizer: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, pois não discriminais a ninguém entre os homens. Dizei-nos, então, qual é a vossa opinião sobre o seguinte: devemos ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhe disse: Hipócritas, por que quereis me tentar? Mostrai-me a moeda exigida para o tributo. E então, tendo eles mostrado a moeda, disse-lhes: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram. Então Jesus lhe respondeu: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, admiraram-se com a sua resposta e, deixando-os, se retiraram. A pergunta feita a Jesus era motivada pelo fato de que os judeus, tendo horror ao pagamento dos impostos que os romanos os obrigavam a pagar, haviam feito disto uma questão religiosa. Um numeroso partido havia se formado para lutar contra o pagamento do imposto. O pagamento do tributo era, portanto, para eles, uma tema de discussões daqueles dias que os enfurecia. Sem o que a pergunta a Jesus: devemos ou não pagar o tributo a César? Não teria o menor sentido. A pergunta em si já era uma cilada. E, conforme a resposta, pretendiam jogar contra ele a autoridade romana e os judeus discordantes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, mandando que ceder a cada um o que lhe se deve. Então, ele tá falando, né? Aqui foi explicando a história do porquê que eles fizeram isso, né? Porque, na verdade, eles estavam querendo fazer uma cilada ali para Jesus, mas, obviamente, Jesus, sendo Jesus, não ia cair nisso. E aqui o que ele quer passar é o que se explica aqui nesse evangelho. Faça para os outros o que você gostaria que fizesse para vocês. Certo? Se tem, né, aqui no caso, vamos voltar no tempo, o imposto que o Império Romano exigia, você sendo um judeu, não sendo um judeu, sendo quem você for, se você está lá, era a sua obrigação pagar esse imposto, tá? Então, não tem essa de, não temos que pagar, não, eu estou certo porque eu não tenho que pagar, não. Dai a César o que é de César, ou seja, faça o que se deve fazer. Aqui ele fala, mandando que se dê a cada um o que se lhe deve. Então, o que você deve fazer, você tem que fazer. Não tem essa se é ciclano, se é fulano. Quem for, você deve fazer o que você... as suas obrigações, os seus deveres, tá? E aqui, no caso, era uma lei, né? Eram os impostos, etc. Mas isso a gente pode levar para qualquer área da nossa vida, tá? A gente tem que fazer o que a gente deve fazer. E aqui... que ele até fala sobre os ensinamentos, ele cita: esse ensinamento, dai a César o que é de César, não se deve ser entendido de uma maneira ilimitada e indiscutível. Neste, como em todos os ensinamentos de Jesus, há um princípio geral, resumido sob a forma prática e usual, extraído de uma situação particular. Este princípio
é consequente daquele que nos diz: devemos agir para com os outros como gostaríamos que eles agissem para conosco. Era exatamente o que eu tava falando, né? Então, você deve fazer para os outros o que você gostaria que fizessem para você. Sem olhar se é César, se não é César, sabe? Não importa a pessoa que é. Você só deve fazer o que você gostaria que fizessem para você. Isso é tanto de trabalho, quanto de atitude, como de fala, o seu comportamento em geral. Você deve sempre pensar, é a famosa empatia, da gente se colocar no lugar do outro e pensar, será que se fizessem isso pra mim, que eu vou fazer com essa pessoa, eu ia gostar? Não, não ia, então você não faz. Ou sim, eu ia, então beleza, você faz. Assim você consegue ter uma noção. E isso é normal, porque nós humanos, às vezes, a gente cai na nossa rotina, né? No nosso cotidiano, e a gente não faz esses pequenos questionamentos que podem nos ajudar a lidar com as situações diárias que ocorrem na nossa vida. Então é de extrema importância que a gente faça isso. A gente faça esses questionamentos, tipo, nossa, mas será que eu falar isso, essa pessoa vai gostar? Mas se eu agir dessa maneira, essa pessoa vai gostar? Como que vou me ver no meu trabalho se eu agir dessa maneira, sabe? Isso é para todas as áreas da nossa vida. Então, vamos se questionar um pouquinho mais sobre as nossas ações e as nossas falas, as nossas atitudes, antes de sair falando. Por exemplo, eu sou uma pessoa boca aberta, eu falo bastante. E depois que eu entrei nesse despertar espiritual, né, que não acaba, porque você desperta e aí você continua, você vai despertando cada vez mais, eu comecei a ficar um pouco mais quieta, eu fico um pouco mais calada, eu penso um pouquinho antes de falar, porque eu sei que às vezes eu posso falar sem querer alguma coisa que pode chatear alguma pessoa, que pode, né, ficar ali uma coisa meio chata. Então é legal que a gente pense um pouquinho antes, tá? Tome cuidado, né? É aquela coisa, faça elogios você pode fazer, certo? Claro, dependendo da pessoa, né? Claro que se a pessoa tá fazendo coisa errada, você não vai elogiar ela. Mas às vezes você não sabe o que falar para uma pessoa que tá ali precisando, elogia, ajuda, auxilia, escuta, tá? Mas não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. Basicamente, o ensinamento desse evangelho é isso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que Deus mais quer de nós, seres humaninhos, espíritos em evolução, que amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E não temos como amar a Deus se não amamos o próximo. E também não temos como amar o próximo se não amamos a Deus. Então, uma coisa puxa a outra. No final é isso, uma coisa liga a outra. Então é importante que a gente esteja sempre em constante, né, buscando a constante harmonia do nosso ser. Porque é difícil, gente. Você vai falar que não, vai falar que tem dias que a gente não acorda meio mal, meio brocochô, e às vezes a gente dá uma resposta pra uma pessoa meio grossa, sabe? Porque você não tá muito afim de falar. Isso aqui não é o certo, né? Eu conheço muita gente assim, que eu trabalhava, né? Eu já tive vários trabalhos, e aí em alguns trabalhos que eu tinha, as pessoas chegavam mal-humoradas e aí me tratavam mal, como se eu tivesse alguma coisa a ver com o problema da pessoa. Não, gente, vamos se colocar um pouquinho mais no lugar do outro e pensar um pouquinho mais, tá? E aí a gente pode fazer essa reflexão, etc. Tá bom? Eu vou encerrar agora o evangelho, vocês podem tomar água de vocês. Lembrando que esse evangelho vai pro YouTube. E pessoal do YouTube, isso tá ocorrendo ao vivo no meu perfil, @Vicky_Raiz. E é isso, gente. Vou encerrar aqui. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por esse evangelho maravilhoso. Que o Senhor nos guarde hoje e sempre e nos perdoe por todas as nossas falhas. Encerramos agora esse evangelho, que assim seja. Galera, tomem água de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever, dar o like, compartilhar. Tudo, por favor. É muito importante. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus.